Olá! Hoje nós vamos estudar o Livro dos Espíritos. É na terceira parte e nós vamos ver o capítulo 6, que fala sobre a lei de destruição. Nos flagelos destruidores, temos a pergunta 738, que diz assim: para melhorar a humanidade, Deus não poderia empregar outros meios além dos flagelos destruidores? E a resposta dos espíritos: sim, poderia, e diariamente os emprega, pois deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. É o homem que não se aproveita desses meios. É preciso, pois, que seja castigado no seu orgulho e sinta a própria fraqueza. Vamos entender um pouco mais esta pergunta, esta resposta, porque todos nós desejamos nos afastar das dores, dos sofrimentos. Todos nós trabalhamos incessantemente para que possamos ter maior conforto, para que possamos suprir todas as necessidades que o nosso corpo físico apresenta, tanto da parte da alimentação, como da segurança, as condições adequadas para o repouso, descanso, atividades outras que podem nos trazer alguns prazeres, diversões, passeios. E tudo isto nos traz maiores condições de sentirmos felicidade. Todos nós buscamos isso. Estamos encarnados e necessitamos do trabalho para que possamos alcançar estas condições melhores. É natural. Uma das leis da natureza é a lei do trabalho. Mas não se trata apenas do trabalho remunerado. Se trata do trabalho incessante que todos nós, espíritos encarnados, necessitamos para que possamos evoluir em todos os aspectos, alcançando a ética, a moral, para então podermos alcançar este crescimento espiritual que nos trará a paz, a felicidade plena, independentemente daquilo que a matéria nos oferece. E é aí que nós chegamos neste ponto. Diariamente Deus emprega estas condições de chamamento a todos nós que não sejam os flagelos destruidores. É por isso que nesta resposta os espíritos dizem que Deus deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. Deus nos deu inteligência, diferentemente do que deu aos animais. E diz assim: é o homem que não se aproveita desses meios. Podemos pensar então que são inúmeras as situações que nós recebemos estes convites ou avisos que não são flagelos destruidores. São lições que a vida vai nos trazendo. Como que Deus poderia nos trazer essas lições? Vamos pensar um pouco. Nós sabemos que nós possuímos em nossa essência, em nosso íntimo, gravados em nós as leis divinas. Elas estão dentro de nós.
mas nós não costumamos meditar, refletir em profundidade, observando diariamente os sentimentos, os pensamentos e as vontades que vão dentro de nós. Para compararmos se estamos agindo realmente como um verdadeiro cristão, como Jesus nos ensinou e nos ensina através da vida, porque todos nós diante de alguém, por exemplo, que tem uma palavra, um gesto agressivo, que não seja doce, manso, nós não nos sentimos bem. Tem também lugares que nós entramos, às vezes um lugar público, entramos e não nos sentimos bem. Até mesmo em casas de amigos podemos entrar e nos sentirmos um pouco aflitos. Até mesmo algumas pessoas apresentam alguma tontura, um tremor, uma sonolência súbita. São as energias desses locais que entram em contato conosco e nós absorvemos porque estamos em constante permuta energética. Estamos em constante produção energética, mas também sofremos as influências do meio em que vivemos. E é importante que tenhamos essas sensibilidades para conhecermos o que ocorre ao nosso redor e porque será que podemos também pensar que todos esses acontecimentos são aí apresentadas também as lições, os convites que Deus nos oferece. Lembrando que nada ocorre por acaso. Então, tudo aquilo que acontece conosco não aconteceu por nada. Existe um objetivo. Porque, por exemplo, se existe algo que vai acontecer em algum lugar que eu desejo ir, e vai acontecer alguma coisa ruim, mas eu não necessito passar por aquela experiência. Certamente receberei a influência de meu espírito protetor a me impedir de ir até aquele local. Ou eu vou receber, através de uma outra pessoa, um telefonema que me prende e me impede de ir até aquele local. Ou eu vou ligar o carro, ele não pega. Ou o portão não abre. Ou pode ocorrer qualquer coisa que me impeça de ir até lá. Mais tarde vou ficar sabendo que ocorreu lá um problema maior, afligindo as pessoas que lá estiveram. Então, nada nos ocorre por acaso. O meu anjo da guarda, ele pode utilizar diretamente os canais de comunicação internos e me passar uma ideia diretamente em meus pensamentos. Eu não preciso escutar uma voz. Eu posso simplesmente, normalmente acontece isso, as pessoas interpretam como que a ideia veio de si mesmo e não de alguém. Dificilmente a gente identifica a ideia como sendo do anjo da guarda ou de algum espírito ao nosso redor. Normalmente nós identificamos simplesmente um pensamento que surgiu em nossa mente, ou uma vontade diferente que apareceu. Sentimentos também interferem muito em nossas decisões. Então são as maneiras que o nosso anjo da guarda, o espírito protetor, utiliza para nos influenciarmos nas nossas proteções, diante daquilo que merecemos e necessitamos. Quando nós não estamos nesta disposição psíquica, mental, espiritual para recebermos diretamente, o nosso anjo da guarda
ou outro espírito que deseja nos influenciar pode também utilizar das pessoas ao nosso redor. Como no exemplo que citei, ele pode dar a ideia de alguém ligado a mim, querer me ligar, e a pessoa me liga naquele instante me impedindo de sair. Então, pode também vir uma visita na minha casa, me impedindo também de sair. Então, são tantas as maneiras que os espíritos influenciam nas nossas vidas. Como diz no livro dos Espíritos também sobre isso, quanto que os espíritos influenciam em nossos pensamentos, e a resposta é muito mais do que podeis supor. Isso é tão interessante a gente saber. Às vezes tem pessoas que dizem assim, será que tem um espírito ao meu redor? Ou assim, eu acho que eu vi um espírito, ou eu acho que eu senti a presença de alguém aqui. Parece que essas pessoas pensam que os espíritos, eles estão ao redor apenas em raros momentos. Ao que isso realmente é um engano, é uma ilusão. Porque os espíritos, eles chegam a se acotovelarem ao nosso redor. Tamanha a quantidade de espíritos existentes ao redor de nós. Mesmo que nós não os percebamos, mas eles estão ao nosso redor. Eles ocupam o espaço. Bom, quando os espíritos dizem é o homem que não se aproveita desses meios. Quais os meios? De observar entre o bem e o mal, através dos conhecimentos adquiridos pelas experiências diárias. Aqui eu acho muito importante salientar o quanto que é importante a cada um de nós estudar, fazer as leituras edificantes, aqueles que desejam realmente conhecer o Espiritismo. Melhor é que passem logo a leitura dos livros que Allan Kardec escreveu. São 5 obras básicas que Allan Kardec escreveu de uma forma tão impressionante, codificando as mensagens de muitos espíritos através de muitos médiuns, se certificando de que todos os escritos de seus livros fossem da mais perfeita ordem. Então, é uma preciosidade tão grande podermos entrar em contato com estas lições tão importantes para que possamos compreender os movimentos existentes na nossa vida física, corporal, de sociedade, juntamente com a presença contínua de espíritos junto de nós. Quero dizer, espíritos desencarnados junto de nós, porque nós também podemos nos chamar espíritos. Nós somos espíritos, porém somos espíritos encarnados. Então, é o homem que não se aproveita desses meios. Bastaria a nós prestarmos mais atenção em todos os acontecimentos em nossas vidas. Normalmente uma pessoa mais velha faz algumas reflexões em sua vida e vai relembrando os acontecimentos do passado. Normalmente ocorre que a pessoa se questiona, se arrepende de certas escolhas e diz a si mesma, se eu pudesse ter feito diferente. Essas reflexões são muito importantes,
Porém, devemos tomar o cuidado para não cairmos na culpa ou no orgulho, porque o orgulho vai levar a pessoa a dizer assim: ah, como eu devia ter feito diferente, mas o que eu devo fazer agora? A culpa não foi minha, a culpa foram das outras pessoas que estavam ao meu redor, não foi minha, então o erro não é meu. Por outro lado, o orgulhoso também pode dizer assim, porque não deseja ter o erro, não aceita ter errado. Então, ao relembrar o erro cometido no passado, se constrange de si e entra num processo de culpa. Isto é um movimento perigoso. O movimento de culpa não deve fazer parte dos nossos pensamentos. Quando nós compreendemos que nós estamos estagiando num corpo físico, talvez pela milésima vez, talvez ainda mais do que isso, e que estamos estagiando aqui por um tempo muito pequeno. Todo o tempo de nossa encarnação, ou de cada encarnação, é um tempo muito pequeno, comparado, obviamente, diante da eternidade que temos pela frente. Mas se nós compreendermos que nós estamos aqui encarnados como se estivéssemos numa escola, e que a vida vai nos trazendo os problemas aos quais nós temos que ir tentando solucionar, resolver. E assim nós vamos aprendendo e evoluindo nessa escola. Será que nós entramos na escola sabendo de tudo? Não. Claro que não. Então, quando nós recebemos um problema, uma lição, como é que nós devemos nos comportar? Como aprendizes, de forma humilde, porque Jesus aconselhou, através de seus inúmeros exemplos de vida, ele aconselhou a humildade, a simplicidade. A pessoa humilde e simples não se incomoda por ter errado, não fica na culpa, jamais vai entrar em culpa, pelo contrário, se alegra por ter percebido que errou e vai adiante em busca do acerto, em busca do aprendizado. Então, quantos de nós perdemos precioso tempo de nossa vida nos arrependendo amargamente de erros cometidos? Tanto que isso acontece que as diversões, sob variadas formas, são procuradas pelas pessoas. As pessoas vão em busca de diversões de uma maneira desenfreada, não restando nem energia nem tempo para qualquer reflexão. Pior ainda são as diversões regadas pelas bebidinhas alcoólicas ou outras coisas. Isso faz com que a pessoa vai se anestesiando. A mente não recebe atenção da própria pessoa. O espírito vai se intoxicando, acumulando, logicamente, as doenças que mais tarde se mostrarão. Nós não estamos aqui encarnados para ficarmos vivendo a vida material, corpórea unicamente. A vida material corpórea nos é dada como um veículo para nos conduzir à nossa evolução. Vamos imaginando se nós ganhamos um carro novo
E este carro novo, quem nos deu para que pudéssemos fazer uma viagem a determinado local e depois retornar. E então poder fazer um pequeno relatório da viagem, das evoluções, das conquistas. Mas vamos imaginar que ganhamos o carro e esquecemos dos objetivos daquele que nos deu o carro. E nos empolgamos tanto que passamos a ir, então, a lugares completamente diferentes, visitando lugares que estavam fora da nossa rota e assim por diante. Apenas fazendo as nossas vontades, repetindo tendências, repetindo aquelas vontades que já foram nossas vontades em outros tempos, mas diferentes daquele acordo, daquela combinação feita com aquele que nos deu o carro em ótimas condições para avançarmos e trazermos a ele notícias. E aí? Mais ou menos assim é a vida que temos. Mais ou menos assim é o uso que nós fazemos do nosso carro, que é nosso corpo físico. E o tempo, nós temos que pensar também. Quem é que nos dá o tempo? Porque a única coisa que nos acontece de uma forma que não está na nossa liberdade, não está na nossa escolha, nas nossas próprias decisões, mas que está nas mãos de Deus unicamente, é o momento da nossa morte. Então, o tempo que temos ou que teremos numa encarnação, nós não sabemos. Mas todo tempo mal utilizado nos será cobrado com acréscimos. Aí, agora, nos resta saber o que é mal utilizado e o que é o tempo bem utilizado. Então, nós podemos aqui voltar à resposta. Quando vamos lembrando novamente a pergunta. Para melhorar a humanidade, Deus não poderia empregar outros meios além dos flagelos destruidores? E a resposta sim, e diariamente os emprega. Outros meios que não os flagelos destruidores. Pois deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. Quer dizer, nós temos um meio de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. Então, para que possamos identificar, para que possamos saber o que é um tempo bem utilizado, ou como é o tempo bem utilizado, como devem ser as nossas atitudes, as nossas escolhas, para que o nosso tempo seja bem utilizado. Como nós poderemos identificar se nós fazemos bom uso ou mau uso da nossa vida, do nosso carro, do nosso corpo físico, do nosso tempo? Como poderemos identificar? Vamos lembrando que, se nós não nos esforçamos em buscar a teoria para fazermos a nossa evolução ético, moral e espiritual, para conseguirmos identificar o bem e o mal, se nós não buscamos, não fazemos os nossos esforços para fazermos essas lições que Deus espera de nós, o que acontecerá como consequência? Teremos que aprendê-las forçosamente. E não nos esforçando para identificarmos o bom uso ou o mau uso, ou o que é o bem, o que é o mal, se nós não nos esforçamos para identificarmos isso, nós temos que fazer esse aprendizado de qualquer maneira. Então,
vamos raciocinar nesse momento. Se nós não nos esforçamos para identificar o bem e o mal, nós vamos ficar fazendo o que então em nossa encarnação? Nós vamos fazer aquilo que nos dá vontade, né? Vamos acabar fazendo aquilo que nos dá vontade, porque sem um raciocínio maior, nós vamos interpretar que fazendo aquilo que nos dá vontade neste momento, nós seremos felizes. Quantas vezes nós imaginamos tal e tal situação, supondo que, se pudéssemos viver de tal e tal forma, poderíamos sentir felicidade. Mas é apenas uma suposição, e isto pode ser muito diferente da realidade. Porque os nossos conhecimentos ainda são muito limitados. Nós estamos muito mais próximos da nossa primitividade do que da nossa evolução espiritual, do que um espírito iluminado. Estamos ainda muito distantes de conseguirmos viver como Jesus viveu. E Jesus é o exemplo que nós precisamos estudar e nos esforçarmos incessantemente, continuamente, para nos tornarmos semelhantes a Jesus. Sem os estudos, nós não conseguiremos nem mesmo identificar as nossas escolhas, se elas estão certas ou erradas, se elas são boas ou não são boas. A consequência sempre será de uma maneira que a vida vai nos trazer o aprendizado daquela situação que nos faltou a nossa própria atenção. Então, como que nós agimos normalmente? Nós vamos fazendo sem pensar com razão maior, nas consequências de atos, no bem do próximo. Nós vamos então fazer aquilo que nos dá vontade, porque buscamos a felicidade. Mas, se isto não está de acordo com a nossa proposta reencarnatória, Deus vai, com o seu infinito amor, nos reconduzir ao caminho correto. De que maneira? Porque nós nos acomodamos quando tudo está indo bem, quando tudo acontece conforme nossas vontades, nós nos acomodamos e até mesmo acreditamos numa falsa felicidade. Então Deus nos reconduz, porque a nossa tarefa aqui é alcançar a iluminação espiritual. E nós todos somos devedores, todos nós encarnados aqui, todos nós somos devedores uns dos outros. Aí está uma lição que nos mostra a verdade desta resposta que os espíritos deram. É o homem que não se aproveita desses meios. Todos nós somos devedores uns dos outros. E Deus coloca os devedores particularmente próximos uns dos outros. É por isso que fora da caridade não há salvação. Fora da caridade não há salvação. Nós necessitamos fazer a caridade ao próximo. Quem é este próximo? O próximo mais próximo. Aquele que está primeiramente dentro da minha casa, embaixo do mesmo teto. Aos parentes, aos colegas de trabalho. E aí vai ampliando. Toda pessoa que aparecer na minha frente é o meu próximo. Eu não posso me negar a fazer a caridade ao outro,
porque eu estarei me negando a fazer a caridade a mim mesmo. E Jesus ensinou, com a sua vida, exemplificando que o amor cura, que a caridade enobrece. Relendo aqui o final dessa resposta, é preciso, pois, que seja castigado no seu orgulho e sinta a própria fraqueza. Puxa, este orgulho fomos nós que construímos em nós. Jesus não ensinou sobre o orgulho. Nós construímos esse orgulho dentro de nós, fazendo suposições, desejando ser mais do que os outros. De novo vem o ensinamento de Jesus. O quanto que é importante a humildade, a simplicidade. A caridade, não conseguiremos fazer a verdadeira caridade sem termos dentro de nós a humildade, a simplicidade, a calma, a mansidão e os estudos referentes ao bem e ao mal. Nós temos que desenvolver dentro de nós essa capacidade, esse conhecimento para conseguirmos identificar o bem e o mal. Se não conseguirmos identificar o bem e o mal dentro de nós, também não conseguiremos acertadamente identificar nos outros. E se o orgulho tomar conta de nós, se nós permitirmos o orgulho tomando conta de nós, o que faremos? Não olharemos jamais para os nossos próprios males. Olharemos somente para os males alheios. E vamos assim nos enganando, nos iludindo de nós mesmos, crendo que somos mais inteligentes, mais bonitos, mais capazes, mais importantes, mais valiosos, enquanto isso tudo não passa de uma grande ilusão. Porque aquele que se sente mais diante de Deus é considerado menos. E lembrando que a nossa vida aqui, uma existência, é um pedacinho muito pequenininho diante de toda a eternidade que temos pela frente. Nossa tarefa aqui, uns com os outros, deve ser a tarefa entre irmãos, iguais, todos iguais, porque estamos todos como espíritos, vivendo aprisionados temporariamente num corpo físico. E este corpo físico teve data para nascer e terá também uma data de fim, ao que o nosso espírito então se libertará para entrar novamente na verdadeira vida. E logo teremos a oportunidade de renascer novamente. E assim, sucessivamente, até que possamos aprender todas as lições que um plano material como este pode nos dar. Só então, nosso espírito mais leve será, então, colocado em lugares melhores, com densidades menores, entre outros irmãos melhores. Então vamos nos esforçar, vamos buscar dentro de nós o que há de melhor em nós, olhando para o outro não como alguém que deve nos servir, que deve satisfazer as nossas vontades. Vamos olhando para o outro como alguém a quem nós devemos servir. Assim, nós poderemos, em muito menor tempo, encontrarmos a paz interna, a felicidade. Jesus disse que a felicidade não é deste mundo. Isso quer dizer que a felicidade não está
nas coisas que possuímos, nos lugares que visitamos, nas festas que frequentamos, naquilo que consumimos. Não está. A felicidade não é do corpo físico material. A felicidade é do espírito. Por isso, nós temos que levar os nossos pensamentos a Jesus sempre, para que possamos assim manter a nossa atenção em cada escolha, em cada gesto, em cada palavra, para que não nos percamos no orgulho, no egoísmo. E assim nós vamos desenvolvendo em nós a humildade, o amor e a caridade. Assim nós chegamos ao fim do nosso encontro de hoje e desejo muita paz a todos. Até logo.